Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta. E vamos agora reagir ao Monark falando daquele caso do Alexandre de Moraes no aeroporto, das imagens. Hoje é segunda-feira. A gente está por volta da segunda-feira, 24 de janeiro. De julho. A gente está aqui no horário aproximado. Vamos ver que horas são aqui. 5h30 da tarde, tá? E até agora nós não recebemos, o grande público não recebeu as imagens do que aconteceu no aeroporto da Itália. Acho que foi o aeroporto de Roma. Nós não recebemos essas imagens. Vamos ver o que o Monark está falando aqui. As ilegalidades na investigação contra os suspeitos de hostilizar Moraes, né? Bom, não sei se você está sabendo, provavelmente já está sabendo, está todo mundo sabendo. Aparentemente o ministro foi hostilizado na Itália, estava fazendo uma palestra lá. E isso agora está repercutindo e deu mais um motivo para o Alexandre de Moraes começar a dar mais cartadas autoritárias usando as instituições do país, né? Deixando claro aqui que eu não acho certo você agredir o filho de qualquer ministro ou qualquer ministro. Se a gente for vencer eles, não vai ser na violência, obviamente. Vai ser através de defender a Constituição, defender as leis e defender o certo com o nosso, né, com a nossa voz. Defender a Constituição, que já foi estuprada de tudo que é jeito pelo Alexandre de Moraes. Já foi rasgada e jogada no lixo. O Alexandre de Moraes faz o que ele quiser com a Constituição brasileira, menos respeitá-la. E é complicado a gente vencer um cara desse dentro da lei, mas enfim, é o que sobrou pra gente tentar. O que a gente vai fazer contra um cara desse? A gente tem que tentar o caminho da lei, né? É o que... Então, chegar num aeroporto, chegar na rua e dar um soco no Alexandre de Moraes, além de ser moralmente errado, não vai adiantar nada. Eu entendo a raiva de quem quer dar um soco no Alexandre de Moraes, mas o efeito disso não é bom, né? O resultado disso não é bom. O nosso ativismo político, no sentido de organizações, reuniões, manifestações, criações de conteúdo, rádio, notícia, essas coisas é a forma com que a gente briga essa briga e contra, né, a ditadura do judiciário. Não é batendo no cara, não vai resolver nada, não é assim que funciona a vida, tá? Mas Moraes, que já está muito acostumado a ter um cheque em branco e ele pode fazer o que ele quiser, ele vai caçar essas pessoas aí, né? Porque, segundo ele, o filho dele foi agredido. Mas não tem vídeo. Ninguém viu o vídeo do acontecimento. Então, é uma pessoa, né? A versão de uma pessoa contra a versão de outras pessoas, que é a família lá que diz que não aconteceu a agressão, tá? Então, quem que a gente vai acreditar ali? Eu não sei. O ministro Alexandre de Moraes, eu não confio muito nesse cara, não. Então, eu tendo a já... Eu não confio no Alexandre de Moraes, mas nem para segurar uma Coca-Cola enquanto eu estou indo no banheiro. Não confio no Alexandre de Moraes para segurar uma Coca-Cola enquanto eu estou indo no banheiro. Muito menos para tomar decisões que cabem ao ministro do STF. E é esse cara que está definindo os rumos do país, é esse cara que está definindo o que pode ou não pode ser feito por quem quer que seja. Ficar com o meu desconfiômetro ligado. Mas desce aí, vamos ler o que a revista Oeste está falando que são as ilegalidades ali. Então, porque esses caras sofreram busca e apreensão nas casas deles, entendeu? Que supostamente hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes e agrediram o seu filho de 27 anos. Gerou questionamento e crítica de políticos e juristas nas redes sociais. Advogados, membros do Ministério Público e professores questionam a legalidade do procedimento e afirma que existe uma desproporcionalidade na medida, além de falta de competência do Supremo para conduzir um inquérito. Bom, isso é fato, né? Porque normalmente quando o juiz está envolvido
no caso que vai ser julgado, ele é impedido de julgar esse caso, né? Porque tem o princípio da impessoalidade. Você não pode estar investido emocionalmente em como esse caso vai ser conduzido. Exatamente. E ele não pode ser em nenhum processo. Você pode ser vítima e julgador e acusador. Você não pode ficar brincando nas 11, como dizem por aí, em processo judicial. Você não tem esse direito. E o Alexandre de Moraes, a primeira coisa que ele devia fazer, nesse caso, é se afastar completamente de qualquer coisa que diga respeito a esse processo, deixar a quem é de direito conduzir as investigações concernentes a esse processo. Se é o Ministério Público, se é ou se é a polícia, quem quer que seja de direito, e não ele. Ele não tem, o STF tem que tomar nenhuma providência e não deve de forma alguma mandar fazer busca e apreensão. Por motivos óbvios, né? Não vai ter justiça aí. Você vai ter só a vingança de um ministro que foi incomodado de uma forma idiota. Entendeu? Então, o certo seria o Alexandre de Moraes sair fora disso e deixar um tribunal com mais competência fazer, né? Porque ele realmente não teria para isso. Se realmente aconteceu uma puta agressão e tal, mas até agora esse caso não foi muito esclarecido mesmo. E para quem não sabe, o monarca está usando aqui a palavra competência no sentido jurídico, tá? Não é questão de você... Não é competência no sentido de que você não tem capacidade, é competência no sentido de que não é o seu papel. Competência, em termos jurídicos, significa não é o seu papel fazer isso. Então, não é papel do juiz trabalhista, por exemplo, investigar um assassinato. O juiz trabalhista não tem competência para julgar um assassinato. É nesse sentido que o monarca está falando, para quem não sabe. Não. Vamos ver. O procurador de justiça do Paraná, Rodrigo Shin, disse que custa acreditar que um crime de injúria ou uma contravenção penal de vias de fato seja essa busca e apreensão. Com certeza, não faz sentido nenhum. Vai buscar e apreender para quê? Eles são suspeitos de estar cometendo algum crime que seja fora dele ter agredido alguém ali, entendeu? Tipo, você vai investigar um sujeito porque ele deu um tapa no ministro, foi no filho do ministro, e o que a gente sabe até agora, por meio de quem viu as imagens, é que ele deu um tapa no braço do filho do ministro. Então, eu encontro Alexandre de Moraes, o filho do Alexandre de Moraes, em um lugar público, vou lá, dou um tapa no braço dele. Eu tenho que ser investigado por isso? Qual é o crime que eu cometo que justifique uma busca e apreensão nesse caso? Como é que se justifica uma busca e apreensão? Na pior das hipóteses, tá bom? Eu fui lá no lugar público, vi não o filho, mas o próprio Alexandre de Moraes, fui até ele, dei-lhe um tapa no meio da cara. Ainda xinguei de alguma coisa. Por que deve ser feita uma busca e apreensão na minha casa? Qual é a base legal qual é a lei que vai justificar uma busca e apreensão na minha casa mediante esse fato? Pra que eu vou buscar e aprender coisas na casa dessas pessoas, tá ligado? É meio absurdo, meio forte demais, uma punição muito drástica pra uma pessoa que a gente ainda nem foi julgada ainda, a gente nem sabe se ela realmente bateu em alguém ou quem bateu em quem, né? Estão dizendo aí que, na verdade, quem bateu foi o filho do Alexandre de Moraes, que iniciou a agressão. Então, eu não sei, não foi esclarecido. Então, aí já, em algo que os fatos ainda não foram esclarecidos, os caras já mandam a polícia buscar e aprender coisa na casa dessas pessoas. Calma lá, né? Calma lá, o Estado tá muito tirânico aí, o Alexandre de Moraes tá com muito poder, tá ligado? Não é assim que funciona.
Exato, teve lá o 8 de janeiro que as pessoas invadiram, quebraram e tal. Se eu bato no Alexandre de Moraes hoje, isso significa que eu estou ligado ao 8 de janeiro? Significa que eu organizei o 8 de janeiro porque eu fui lá e dei um tapa no Alexandre de Moraes? Isso não faz o menor sentido. Nenhum. Não teve processo legal nenhum nisso aí, né? Devido Não teve processo o devido legal. processo legal, né? Bom, para isso, juristas consideram ilegal a busca e apreensão autorizada pela presidente do STF, Rosa Weber. Ah, bom, pelo menos não foi o Alexandre de Moraes, tá? Que estava coisando isso. Foi a Rosa Weber. Não foi entre aspas, né? Porque eles devem ter combinado ali no bastidor, ó, Rosa, autoriza você aí para não ficar parecendo tirania minha, vai você, dá a ordem você, só para desvincular isso da minha imagem. Mas no fundo deve ter sido ideia dele, coisa dele. Peraí. Bom, já não é tão absurdo. É absurdo, mas já não é tão absurdo. O ex-defensor público e professor de direito Caio Paiva disse que é muito raro o cumprimento de mandato de busca e apreensão domiciliar em caso de crime contra a honra. Entendi, então realmente ninguém está acusando os caras de agressão. O que está rolando aí é o cara ter xingado o Alexandre de Moraes, entendeu? Então, bom. Eu tô aqui há 4 anos falando que é um absurdo, que a liberdade de expressão tem que ser respeitada, que senão vai dar nisso aí. Vai dar em tirania. O cara tá perseguindo dois cidadãos comuns que estão errados em xingar o ministro. Estão errados, não tem que ficar xingando o ministro. Mas também não merecem ter a vida destruída porque eles xingaram o ministro. Eles tinham o direito de xingar o ministro, né? Nada mais que eles não estavam nem no Brasil, eles estavam em Roma, né? E é aquilo, né? O que está parecendo isso aí é um bate-boca de aeroporto, uma confusão generalizada, uma coisa assim, né? Que em qualquer outro, envolvendo qualquer outro grupo de pessoas, não daria absolutamente nada. Xinga um xinga o outro, aí dá um tapinha no braço. Você não vai à delegacia, você não vai fazer um boletim de ocorrência se eu te der um tapa aqui assim. Isso não é, isso aqui não dá boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, são coisas graves. São lesões mais graves, são coisas sérias. É quando você espanca alguém, quando você bate, você provoca fratura, lesão, hematoma. Agora, pior das hipóteses, eu vou até uma pessoa, dou-lhe um tapa na cara. Isso não é corpo de delito. Não tem razão de ser. Sim. Roma não tá fazendo nada com esses caras, entendeu? A justiça lá de Roma não tá achando que isso era um problema que eles deviam perseguir. Só a do Brasil tá achando. Né? Bom. E tá achando não pelo que foi feito, mas com quem foi feito. É meio que você tá transformando o Alexandre numa divindade intocável. Então você pode xingar um político na rua, né? Passa um deputado aleatório na rua, você pode xingar o cara. Mas se não for um deputado, for o Alexandre de Moraes, aí você tem um problema. Está muito desproporcional. Bom, é isso. Então, o Alexandre de Moraes é um ditador, ele age como um ditador e agora a galera fica surpresa, né? Sei lá. Vamos ver até onde isso vai dar. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. É isso que o Monark está falando, que eu falei. Não tem nenhuma legalidade nesse negócio. Até agora nós não temos as imagens, então a gente está vendo uma pessoa sendo perseguida pelo Estado, caçada da pior forma possível. E a motivação para isso a gente nem sabe qual é, porque a imagem que mostraria com clareza o que aconteceu não chegou para a gente. Então, e aí? Né? Eu tenho que acreditar na palavra do Alexandre de Moraes e aplaudir a condenação
qualquer que seja desse casal, com base tão somente na palavra do Alexandre de Moraes? É isso que é a democracia? Então é isso, pessoal. Até a próxima. A gente se fala. Tudo de bom para vocês aí.